Oi, gente, vamos esperar o pessoal chegar. Tô animada, e vocês? A minha irmã já chegou, a Amanda. Ela está aqui sobre... Deixa eu abaixar aqui. A Amanda tá aqui sobre livre e espontânea pressão, né, Amanda? Não, é vontade mesmo. Eu sei que ela tá aqui porque ela quer. Agora... Aí, oi, Amanda, minha irmã. Rolou uma pressão, eu disse pra ela que se eu tivesse aqui sozinha, cabeças iam rolar. Eu acho que seria dela. Pôr o fone. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Dá um joinha se estiver me ouvindo. Galera, tá me ouvindo bem? Estão me vendo? Só para eu saber que vocês estão aí, me manda um joinha. Tá saindo minha voz? Isso aí, Amanda, você tem que ficar até o fim, viu? O som tá legal, tá tudo legal. Eu já fiz, ó, tem roteirinho aqui, tem bastante pra eu não me perder. Deixa eu ver que horas são. Eu acho que tem pessoal ainda pra chegar. Claro que eu convidei, né? Eu queria agradecer muito vocês que estão aqui. Essa é a minha primeira live, assim, oficial. Eu já fiz, acho que 2, mas foi sem avisar. E era só eu. Mas é um desafio pra mim. E eu agradeço cada um que tá aqui pelo apoio. Por tirar um tempinho do seu dia pra me ouvir. E como eu disse no tema, é desafie-se. Eu queria dizer isso. Pra mim é um desafio tá aqui. Deixa eu dar um oizinho aqui. Pra mim é um grande desafio estar aqui, porque eu comecei a fazendo stories e agora vim para as lives. É um desafio, né? É difícil ligar a câmera e falar. E eu chamei vocês aqui porque eu acho que quando a gente compartilha as nossas dificuldades, os nossos sonhos, é aquilo que a gente supera, a gente vai estar ajudando outras pessoas também, porque nós estamos em um planeta com bilhões de anos, com muitas galáxias. E se a gente passar por essa vida sem... Oi, pessoal. E se a gente passar por essa vida sem tocar na vida das outras pessoas, vai ter sido em vão, né? Nós estamos aqui para fazer a diferença na vida das outras pessoas. E daqui para frente eu espero que com minhas lives também eu possa fazer a diferença na vida de quem tá aqui. Eu chamei vocês aqui para dizer uma coisa. Eu tenho um sonho, né? Igual Martin Luther King chamou, fez um discurso e ele disse: eu tenho um sonho e eu tenho um sonho. E me desafiar faz parte desse sonho. Porque, oi pessoal que tá chegando, seja muito bem-vindo. E quando a gente tem um sonho, muitas barreiras vão se levantar, assim como... Quando eu olhava para frente, eu sei quais são os meus sonhos, mas eu via algumas barreiras. Eu via a timidez como uma grande barreira na minha vida. Eu via o medo do julgamento das outras pessoas como uma grande barreira diante de mim. Então a gente tem muitos medos, né? Medo dos julgamentos, medo do que vão pensar de mim. Ai, mas eu sou muito tímida. E eu sou muito tímida. E eu tenho me desafiado há algum tempo já. E é por isso que eu queria compartilhar isso com vocês. Então, para conquistarmos alguns sonhos, vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Vamos ter que deixar o medo do julgamento das pessoas de lado. Vamos ter que deixar a timidez de lado. Porque senão nós nunca vamos conseguir ultrapassar e chegar lá do outro lado. E se nós observarmos as crianças, como elas se desafiam e elas são curiosas para aprender algo novo. E a gente vai ficando mais velho, nós vamos ficando o quê? Preguiçosos. Queremos já resolver tudo no aplicativo, temos medo de desafiar, medo de ligar o botão da câmera e gravar. Mas hoje eu queria encorajar vocês a se desafiar também. E há algum tempo eu vinha sofrendo muito porque eu via que eu não estava conseguindo ir em direção aos meus sonhos devido à timidez, devido ao medo de julgamento das pessoas. E aí o que eu fiz? Eu percebi que eu precisava fazer algo. E aí eu fui fazer já tem uns
4 anos um curso de oratória. E a fonoaudióloga me disse, tenta falar, porque a gente só aprende falando, né? Mas eu não tenho onde falar. Na época eu nem sei se eu tinha Instagram. E aí ela falou, vai falar na igreja, pede oportunidade. Na época eu sempre fui na igreja, mas eu ficava lá quietinha no meu canto, né? E aí foi passando o tempo, sabe? Quando a gente tem um sonho, aquele começa a doer no coração, quando você vê as outras pessoas conseguindo e você não, e você fala, nossa, eu não consegui. E a culpa não é de ninguém, a culpa é minha, porque eu fico deixando a minha timidez me dominar, eu fico deixando o medo do que as pessoas vão falar me dominar, e aí meu coração ficava cada dia mais doendo. Não, eu preciso me desafiar, eu preciso. E aí eu comecei a fazer stories, então já tem uns 2 anos que eu comecei a fazer stories, e era um desafio muito grande pra mim. E aí hoje, às vezes, vocês veem eu fazendo e falam, nossa, ela fala até bem, mas eu sei como foi difícil gravar, como é difícil montar uns stories. E depois eu conversei com meu pastor, e eu acho assim, eu sempre gostei de ler, então eu sempre compartilho aqui o tanto que eu gosto de ler. E aí, o que adianta eu ler tanto se eu sei que tem pessoas que às vezes não têm esse hábito de ler? Então, eu preciso compartilhar aquilo que eu leio. E aí, eu conversei com o pastor e ele começou a me dar a oportunidade de também falar na igreja. E aí, eu comecei a crescer. Então, a primeira vez que eu fui falar na minha igreja, minhas pernas tremiam igual vara verde. E hoje eu já consigo falar com mais naturalidade. Por quê? Eu fui me desafiando. E aí também, em 2018, eu participei de uma palestra do IRIB. Então, quem é dos cartórios sabe que o IRIB é a Associação dos Registradores de Imóveis. E aí ia ter um seminário em homenagem eu esqueci o nome. Mas ia ter um seminário e eu me inscrevi para esse seminário. Eu, sendo tabeliã e registradora civil, não sou registradora de imóveis. Só que eu fui lá e me inscrevi, porque era aberto. E aí eu fui selecionada e eu fui no encontro que teve do IRIB em Santa Catarina. E lá eu apresentei o tema que eu havia preparado. E foi um desafio muito grande. Por quê? Eu nunca tinha falado profissionalmente para tantas pessoas. E assim, do meu lado, nada mais, nada menos, estava o Dr. Ivan Lago, que é o primeiro colocado no concurso de cartório do estado de São Paulo. Na minha frente, o Dr. Sérgio Jacomino, André Vilaverde, Manuel, tipo, só os tops. Meu Deus do céu, o que essa doida veio parar aqui, em Santa Catarina, sozinha, para falar para esse povo que são os top, top, top. E eu morrendo de vergonha. E tanto que na apresentação, alguns que apresentaram em pé, mas eu tremia tanto que eu apresentei sentada. Eu não sei nem como eu falei, mas eu falei. Olhando para o Dr. Sérgio Jacomino, que estava na minha frente, e eu, meu Deus, eu acho que eu tô louca. E, enfim, apresentei, e a hora que eu saí, eu falei, se eu não morri hoje, eu não morro mais. Então, assim, quando você se desafia, quando você supera algo que parece tão grande diante de você, eu nem sei se eu falei bem, se eu não falei, se eu gaguejei, não lembro. Eu não conseguia nem mudar os slides. Mas, a hora que eu saí, falei, não, se eu não morri hoje, eu não morro nunca mais. Quer dizer, depois que quando você supera um desafio muito grande, os outros vão ficando fichinha. Então nós não podemos ter esse medo. No começo eu fiquei, meu Deus, que eu vim parar aqui, né? No meio dos registradores de imóveis, sendo que eu sou registradora civil e tabeliã. Então assim, mas foi uma experiência muito bacana, muito. Então vale a pena você se desafiar. Talvez o seu desafio não seja como é o meu, talvez seja outro. Mas nós precisamos... Qual é a barreira que está diante de você? Porque na minha frente era a timidez, era o medo de julgamento, o medo de fazer stories, de fazer live, porque, nossa, o que vão falar de mim? Vão falar que eu sou uma aparecida, né? Que eu quero ser blogueira. E na verdade não. Eu penso que nós podemos compartilhar experiências com os outros e ajudar os outros. Então é por isso que eu me coloco aqui, me abrindo, mostrando minha vida e minhas experiências com vocês. E aí eu queria falar para vocês qual é o obstáculo que está diante de vocês hoje. Nós precisamos superar.
Não adianta ficar olhando para os obstáculos e com o coração apertadinho igual eu vivia. Hoje eu ainda tenho muito que superar, mas quando eu olho para trás, a gente sempre tende a olhar quem somos hoje. Mas quando eu coloco um desafio e eu falo, não, eu vou passar, não é? E eu começando a fazer lives, e podem esperar que eu vou fazer mais, não é sobre quem a Lizy é hoje, mas é quem eu vou ser daqui a um ano. Porque daqui a um ano, com certeza, eu vou estar muito mais, com muito mais experiência, falando muito melhor, me expressando muito melhor, interagindo muito melhor. Então, nunca é sobre quem eu sou hoje, mas é sobre quem eu vou me tornar. Então, talvez hoje você pense assim, mas hoje eu sou muito tímida, mas hoje eu não sei falar, mas hoje não sei qual é o seu obstáculo, mas não é sobre quem você é hoje. É sobre quem você vai se tornar daqui a um ano. Quem você vai se tornar daqui a 6 meses. Quem você vai se tornar depois que você fazer isso que você tanto tem medo todos os dias. É sobre isso que eu queria te falar. Não é sobre quem eu sou hoje. É sobre quem eu vou ser daqui a um ano. Não é sobre quem você é hoje. É sobre quem você vai ser daqui a um ano. Então, medo de julgamento, medo disso, medo daquilo, são obstáculos. Até quando nós vamos deixar o medo escrever as nossas histórias? Até quando você vai deixar o medo de julgamento, a timidez, porque eu escrevo feio, não sei qual é o seu medo. Até quando esse medo ele vai escrever a história da tua vida e ele vai limitar as suas experiências? Talvez hoje seja o momento de você pegar a caneta da mão do medo, da mão do julgamento e você começar a escrever a história da tua vida. Não é sobre quem você é hoje, é sobre quem você vai se tornar daqui para frente. Muitos de nós somos o quê? Vítimas. Muitos de nós nos colocamos como coadjuvantes de nossa vida. E eu gosto muito do que o Augusto Cury diz. Nós precisamos ser o protagonista das nossas vidas. E muitos de nós deixam que o medo, as inseguranças, a ansiedade, seja o protagonista e você atua conforme a ordem do seu medo e da sua insegurança. Então, eu quero compartilhar a minha experiência para que você veja que não é fácil abrir uma câmera e falar para as pessoas que eu nem sei quem, pessoas que eu nem conheço. E não é sobre quem eu sou hoje, é sobre quem eu vou me tornar daqui a um ano. Eu sei que para eu chegar aonde eu quero chegar, eu tenho que passar por essa superação. E você tem se superado? Tem saído da sua zona de conforto? O quanto você tem feito, gerado impacto na vida das outras pessoas também? Porque o mundo é tão grande para que a gente só pense no nosso próprio umbigo, fica se fazendo de vítima. Se vocês quiserem comentar algo, devemos ir do jeito que quer, com o que temos em mãos hoje. É justamente o que você tem nas mãos hoje é o que você tem que usar. Mas o fulano, e isso é algo que aconteceu muito comigo. É algo que aconteceu muito comigo, de eu ficar me comparando às outras pessoas. Então, nossa, mas quem sou eu na fila do pão para fazer uma live? Quem sou eu na fila do pão para fazer uns stories? Olha o perfil do fulano, ele é super simpático, super extrovertido e eu não sou. Então, eu me comparando tanto com outras pessoas, eu não me mexia. E aí, não é sobre as outras pessoas, é sobre mim. Porque as minhas experiências são só minhas, ninguém passou as minhas experiências. Ninguém viveu o que eu vivi. Ninguém sentiu as dores que eu senti. Então, quando eu fico me comparando às outras pessoas, eu parto do pressuposto que elas traçaram o mesmo caminho que eu tracei. E elas não traçaram. O seu caminho é só o seu caminho. As suas experiências são só as suas experiências. Ninguém é igual a ninguém. Existem 1000 pessoas fazendo lives, 1000 pessoas fazendo stories, mas talvez você vai se conectar com a minha história, com as minhas experiências, com aquilo que eu tracei, com aquilo que eu superei, com aquilo que eu sofri, com aquilo que eu vivi. E na vida é assim. Então Moisés entendia que não era capaz, mas aceitou o desafio. A história comprova. Boa, Frank. Inclusive tem um vídeo meu aqui no IGTV que eu falo de Moisés, né? Porque Deus, quando ele chamou Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés deu 1000 desculpas para Deus. Meu Deus, eu não sei falar.
Meu Deus, eles não vão me ouvir. Meu Deus, eu sou fraco, não é, Frank? O Frank pode confirmar. Então, assim, Moisés deu tanta desculpa para Deus, que Deus falou, ó, Moisés, se você não sabe falar, então você vai pegar Arão e Arão vai ser sua boca. E Deus foi dando soluções, mas sabe aquela situação? Parece que tem hora que você não quer solução, você só quer a desculpa mesmo, né? Mas se Deus ele te deu um dom, se Deus ele te deu um talento, não desperdice, não jogue fora. E eu gosto muito, para eu sair dessa minha zona de conforto, para eu falar, para eu abrir a câmera, para eu compartilhar minhas experiências, para eu me aperfeiçoar, porque eu sei que através da minha vida eu posso ajudar outras pessoas. Eu gosto muito de meditar na parábola dos 10 talentos que Jesus contou. Então, lá fala que um senhor, ele precisou se ausentar e ele distribuiu seus talentos aos seus servos. E a cada um deu conforme a sua capacidade. E quando ele retornou, ele foi prestar contas com esses servos. O que tinha ganhado 5, conseguiu mais 5. O que tinha ganhado 4, conseguiu mais 4. Mas o que tinha só um, ficou com medo, escondeu o talento. E quando o seu senhor chegou, entregou esse um talento. E o senhor ficou furioso, porque ele falou, você desperdiçou o talento que eu te dei. Você desperdiçou a oportunidade que eu te dei. E eu imagino que um dia, isso na minha crença, não sei qual é a sua e eu respeito, mas eu sei que na minha crença eu acredito que um dia eu vou chegar perante o meu Deus. E aí vai chegar a hora de eu prestar contas. Raquel, eu vou gravar depois e eu disponibilizo no IGTV e você assiste, tá? Se cair pra você aí, tá bom? E então eu gosto sempre de pensar nessa parábola. E aí eu sempre penso, nossa, um dia eu vou estar diante do meu Deus. E ele vai pedir para mim, Alice, cadê os talentos que eu te dei? E aí eu vou apresentar o que para Deus? Um talento? Oh, meu Deus, eu fiquei com tanto medo que eu escondi esse talento. Não. Eu quero poder honrar o que Jesus fez por mim na cruz. Eu quero poder honrar o amor que Deus tem por mim. Se Ele confiou em mim um talento, eu quero granjear e conseguir mais 3, 4, 5. E eu só consigo isso fazendo, pondo minha cara aqui, sem medo de julgamento, sem medo do que vão pensar, sem medo se eu vou gaguejar, sem medo se na hora vai me dar um piripaque, sem medo. Se vão achar que eu não falei bem, é sem medo. A minha irmã... Agora, meu irmão chegou só agora, atrasado. Depois a gente vai conversar, tá bom? Resolver isso. Tá atrasado. Mas eu gosto sempre de pensar isso. Eu preciso honrar o talento que Deus me deu. E se Ele me deu um, eu não posso terminar a minha vida e chegar diante de Deus com só um. Eu preciso ganhar 2, 3, 4. E aí a gente só vai ganhar isso a partir do momento que você se desafiar. Do momento que você sair da sua zona de conforto, do momento que você parar com mimimi, você pegar a bolsa das desculpas e jogar fora. Talvez é isso que você está precisando fazer. Quantas desculpas você tem dado para Deus igual Moisés deu? Que eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Pega essa mala de desculpa, pega essa mala de mimimi e joga fora. E levanta a bunda da cadeira e vamos lá. Ah, mas eu não sei... A gente só aprende fazendo. A gente só vai aprender a partir do momento que a gente começa a fazer. Eu não vou me tornar a melhor pessoa para falar aqui se eu não começar hoje. É por isso que eu preciso começar hoje. Para que daqui a um ano eu esteja 25% melhor do que eu estou hoje. Para daqui a 3 anos eu esteja 50% melhor. Mas se eu não começar hoje, eu nunca vou melhorar. Se você não começar hoje, como que você vai crescer? E eu falo porque é possível a gente medir o nosso progresso. E eu vou falar porque, assim, a primeira vez que eu fui pregar na minha igreja, eu fiquei muito nervosa. Eu acho que eu falava assim, ó, sabe quando você nem gesticula a face, sabe, parecendo um robô? Eu tenho certeza que eu estava parecendo um robô. E a gente sabe que na comunicação, as expressões, a postura corporal, tudo isso influencia muito numa boa comunicação. E eu tava um robô. E hoje, quando às vezes eu vou pregar, embora, claro que eu fico ansiosa, é claro que eu fico nervosa, mas você já sente uma confiança melhor. Você já consegue sorrir. Eu já melhorei 20%. Então eu já consigo sorrir para a câmera.
porque eu não sorria, eu ficava assim. Eu já consigo, às vezes, movimentar as mãos, porque a minha fala tem que acompanhar os meus gestos. Mas eu só vou progredir a partir do momento que eu fazer. Então, se hoje você fala, Lise, mas eu sou muito ruim nisso. Se você não começar hoje, daqui 10 anos você vai continuar ruim nisso. Aprendi que ser campeão não é superar o outro, mas conseguir realizar os nossos talentos no nível mais alto da nossa existência. Dar o nosso melhor. Exatamente, Cici. É isso que eu acho também. O nosso maior inimigo não são os outros. Somos nós mesmos. São essas barreiras que nós colocamos diante da gente, que muitas vezes vai nos impedindo de caminhar, de superar. Então hoje, a mensagem que eu queria trazer, primeiro é trazer a minha experiência, que eu tenho me desafiado. Estar aqui é um desafio, me tornar vulnerável para vocês, me expor em uma rede social aberta, é um desafio, é algo até perigoso, mas faz parte do meu crescimento. E eu pago esse preço. E eu sei como eu quero estar daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Eu quero estar melhor. Eu quero ter mais 2, 3, 4, 5 talentos em minhas mãos para eu poder apresentar para o meu Senhor no dia que eu for prestar contas com Ele. Então, se você quer estar melhor daqui a uns anos, comece hoje. Alice, eu preciso aprender a escrever melhor. Comece hoje. Mas eu escrevo muito ruim. Comece hoje. Não é amanhã. É hoje. Se eu quero aprender a falar melhor, eu preciso começar a falar. Se ninguém quer me ouvir, faça como eu. Eu já intimei meu irmão, minha irmã e alguns amigos mais íntimos para estar aqui hoje. Eu falei, olha, vocês têm que estar lá, porque se eu estiver sozinho, cabeças vão rolar. E aí você tem que dar um jeito. Você vai esperar a oportunidade? Não, você vai criar a oportunidade. Porque a oportunidade nós criamos e não ficamos esperando ela passar na nossa frente. Porque às vezes ela passa e você deixa ela passar. E você nem percebeu. Ficou aí olhando para os seus medos e não viu a oportunidade de passar. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu ia falar. Eu queria saber quais são os desafios que vocês estão tendo que enfrentar que vocês ainda não enfrentaram. Eu sei que tem muita gente aqui que tem desafios, né, Amanda, né, Alisson, né, Carla, pastora Carla tá aqui, um beijo, minhas amigas. Eu sei que vocês também têm desafios, eu sei que todos nós temos desafios. E o que eu queria dizer hoje é, pega essa bolsa da murmuração, das desculpas, joga pela janela, para de mimimi e vamos começar a fazer. Vamos começar a nos aperfeiçoar. Não podemos deixar para amanhã, não podemos deixar para o mês que vem. Ah, minha amiga, escrever e falar melhor. Ela vai fazer uma live comigo, porque vocês vão ver, ela é jornalista, fala muito bem. Exercitar a paciência é um desafio, com certeza, de todos nós. Preguiça, ansiedade, está muito acomodado. Fazer atividades que você... Dona Amanda está me devendo uma atividade, né, Amanda? Estou fazendo uma mentoria com a minha irmã e ela já está me devendo uma atividade. Eu quero para amanhã. Vencer a procrastinação. Tá vendo que, na verdade, preguiça, ansiedade, procrastinação são emoções que nós geramos dentro de nós por medo de enfrentar aquilo que precisamos enfrentar. Então, quanto mais você adiar, mais você vai procrastinar. Quanto mais você adiar, mais ansioso, porque eu vivi isso. Então, eu vi as pessoas falando bem, eu vi as pessoas pregando, eu vi as pessoas fazendo lives, eu vi as pessoas gravando vídeos, dando aula, palestra. E eu falava, meu Deus, mas é isso que eu quero pra mim. E doía, às vezes, em mim, vendo pessoas, assim, mais novos que eu, passando na minha frente. Então, inclusive, falando de Jesus. Eu me lembro que quando eu vi que a Bela Falcone havia começado a falar de Jesus, eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu falei, gente, ela se converteu há tão pouco tempo, assim, em relação a mim, que eu sempre, desde criança, vivo na igreja, e ela tá falando de Jesus, e eu não, quer dizer, tem algo errado comigo, não é? A gente tem que se envergonhar, porque eu falo assim, como pode uma pessoa que se converteu agora tá aí gravando, falando de Jesus, e eu tô com a minha boca calada? Que vergonha pra mim como uma evangélica, como alguém que crê em Deus, eu não tô falando do amor dele.
Então, quando eu via outras pessoas fazendo aquilo que eu queria fazer, me doía muito. E aí, essa dor vai gerando uma frustração dentro da gente. Eu sei porque eu já senti. E aí você vai vendo os outros indo pra frente e você lá, com preguiça, acomodado, mas é porque quanto mais você deixar pra amanhã, mais você vai alimentar a procrastinação, alimentar a preguiça, alimentar a ansiedade. Como que eu combato isso? Fazendo o que precisa ser feito. Então, sempre que eu faço algo que pra mim era muito difícil, depois me dá uma sensação de superação. Quando eu saí da palestra lá do IRIB, do encontro que teve, eu saí de lá e falei, meu Deus, se eu não morri hoje, eu não morro nunca mais não, porque depois disso, sabe, parece que eu passei numa prova de fogo ali. Então, quanto mais você se desafiar, mais você vai se animar e continuar. É como um músculo. Então, toda vez que eu desisto, você pensa assim, esse é o músculo da desistência, esse é o músculo da perseverança, da resistência. Cada vez que eu desisto, eu estou alimentando o músculo da desistência. Então, ele vai ficando mais forte. Eu vou cada vez mais desistindo, procrastinando, ficando com preguiça, porque eu estou fortalecendo o músculo, eu estou exercitando ele. Cada vez que eu resisto, cada vez que eu venço, cada vez que eu supero, cada vez que eu faço o que precisa ser feito, sem mimimi, eu começo a fortalecer o músculo da resistência, o músculo da força. E cada vez que eu faço mais, e aí nós precisamos começar a fazer esse exercício com o músculo da resistência, não é com 50 quilos. Ninguém chega na academia e ergue 50 quilos. É com 10, é com 5. Então, são pequenos hábitos que toda vez você conseguindo cumprir, você vai fortalecendo o músculo da resistência. Então, lembre-se disso, quanto mais você desiste, quanto mais você deixa para depois, quanto mais você fica com preguiça, você está fortalecendo o músculo da desistência. E a tendência de você continuar desistindo vai aumentar. Mas cada vez que você faz o que precisa ser feito, cada vez que você para de mimimi, cada vez que você pega a sua sacola de desculpa e joga pra fora, e você vai lá e faz. Fiz mal feito. É melhor feito do que perfeito. Às vezes você quer fazer perfeito e você não faz nada. Melhor feito do que perfeito. Faça. Porque cada vez que você faz, você vai aumentando o seu músculo da resistência. E aí a tendência é de você cada vez mais agir com resistência. Essa sensação de superação é incrível, é fantástico, assim. Então, sempre que você... pensa no maratonista, né? Quando ele vence a corrida, todo mundo aplaude, se emociona, não é? Nas Olimpíadas, a gente vê o pessoal que corre ou que nada, e aí você vê lá, torce a hora que ele ganha, que o treinador vai, abraça e chora. Por quê? Agora é a hora que ele vai ser recompensado por todo o esforço que ele fez. Não só o esforço daquela corrida, mas de todos os treinos, de toda a dedicação, de toda a abnegação que ele fez. Então, todo o sacrifício dele vai agora ser recompensado, porque ele vai receber uma medalha, ele vai receber um troféu. E com nós é a mesma coisa. Um dia você não quer alcançar a sua medalha, o seu troféu? Então, nós precisamos começar hoje, não é amanhã. Não é semana que vem, não é depois de amanhã, é hoje. Pega essa sacola de desculpa, joga pra fora, chega de mimimi. Pega a caneta da mão das desculpas, do medo, da insegurança, e quem vai escrever a sua história é você. É você. E quanto mais você treinar, fazer o que tem que ser feito, você vai estar fortalecendo a sua resistência. E a tendência de você procrastinar vai ser menor. O Ayrton Senna vencia, dava a sensação do Brasil vencer junto com ele. Imagina quando somos nós os vencedores. E uma técnica muito boa que os coaches usam, né? É você sempre ter essa visão da vitória, né? Poxa, preciso estudar, tô sem vontade. Você vai fechar o olho e vai falar, como vai ser o dia que eu subir naquele auditório e for escolher o cartório dos meus sonhos? Como vai ser quando eu puder fazer aquela viagem que eu tanto sonho? Então você vai alimentando os seus sonhos. São essas vitórias, é esse troféu que faz você fazer o que precisa ser feito. Eu sempre, igual hoje eu resolvi fazer a live 6h30, eu falava, eu ponho 7h, 7h30, porque eu falei, não, eu vou fazer.
Aí eu pensei, eu vou deixar pra amanhã. Eu falei, não, vou fazer agora, porque se eu deixar pra amanhã, aí eu acordo atrasada, aí eu não faço. Então, nós precisamos fazer na hora que tem que fazer. Não é pra deixar pra depois, é agora. Então, essa sensação de vitória, essa sensação de que você realizou o que você precisava realizar, que você nadou o que precisava nadar, que agora é a hora do seu troféu, é a hora de você receber a sua medalha. Essa é a melhor sensação do mundo. Então, é por essa sensação, é por chegar lá que você tem que se dedicar hoje, porque a hora vai chegar. Mas se você ficar aí olhando para os obstáculos, o obstáculo do medo, eu tenho preguiça, é porque você não está vendo com clareza o seu futuro e a sua vitória lá na frente. Qual vai ser o seu troféu? Qual vai ser a sua medalha? Eu gosto muito de um versículo da Bíblia que diz que nós corremos, mas não para qualquer lugar. Nós corremos para um lugar certo. Nós lutamos, mas não batendo no lar. Mas nós batemos por é mais ou menos isso. Nós temos um alvo certo. Então você tem que ter um alvo certo. Não é sair correndo para qualquer canto, mas você tem que saber para onde você está correndo. E é esse foco no objetivo, é esse fazer o que precisa ser feito. Deixa o mimimi, para de você fortalecer o músculo da desistência. É isso que vai fazer você chegar lá na frente. É isso que vai fazer você crescer, você amadurecer. Porque eu lembro que logo que eu assumi o meu cartório é uma cidade bem pequenininha, uns 4.000 habitantes. E eu ficava, não, eu quero um cartório numa capital, eu quero um cartório numa cidade grande. E hoje, eu olhando pra Lise lá atrás e a Lise hoje, eu falo, que tola que eu era. Eu não sabia nem falar com as pessoas. Eu ia falar com o juiz, com o corregedor, minha voz tremia. Como que eu queria ter uma posição tão grande, sendo que eu não estava preparada? Será que a gente está preparada ainda por aquilo que você quer? Nós precisamos passar por um processo de amadurecimento, de desenvolver os nossos talentos, de desenvolver nossas habilidades. Quando eu assumi o cartório, eu não tinha experiência nenhuma em gestão, nenhuma. Eu nunca tinha sido chefe de ninguém. E aí eu saí da posição de empregada para chefe. É uma grande experiência. E como que eu queria liderar, às vezes, uma equipe de 30, se eu nunca tinha liderado ninguém? Então, hoje, eu tenho uma equipe. Então, eu venho aprendendo com uma equipe pequena para um dia eu poder liderar. E tudo isso é um amadurecimento, porque você vai passando por situações que você nunca imaginou. Então, aí eu olho para trás e falo, nossa, eu teria sofrido tanto se eu tivesse conseguido o que eu queria, porque eu não estava pronta. E às vezes nós não estamos prontos. O astronauta, ao pisar na Lua, disse que era um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Precisamos vencer a inércia e dar o primeiro passo para uma nova caminhada. Exatamente. Às vezes aquilo que parece ser um passo tão pequenininho, na verdade pode ser um grande salto. Talvez para você ver eu fazendo uma live, deve falar, nossa, mas para ela já faz stories. Pode parecer um pequeno passo para você, mas para mim é um grande salto. E às vezes o que para você, eu olhando o seu desafio, para mim pode parecer tão pequeno, mas você sabe o tamanho do salto que vai ser a hora que você conseguir romper esse desafio. Então, não menospreze o seu desafio. Não menospreze as suas barreiras, mas você pode superar todas elas. Basta você olhar lá para o seu objetivo, porque se você ficar olhando para as barreiras, você vai cair. Mas olha para os seus objetivos, porque aí você vai pulando uma por uma, uma por uma. Então, só para resumir, a minha live hoje, eu queria falar um pouco sobre isso. Sobre se desafiar, sobre sair da zona de conforto, sobre ser curioso, sobre experimentar algo novo. Quanto tempo faz que você não faz algo diferente? Quanto tempo faz que você não experimenta algo diferente? Nós perdemos aquele instinto de curiosidade que as crianças têm. E aí elas vão descobrindo o mundo. O meu sobrinho vem em casa, ele sobe na minha bancada. Ele sobe na pia do banheiro. Ele vai subindo em tudo. Por quê? Tem curiosidade e assim ele vai descobrindo o mundo. Nós parecemos que paramos de descobrir o mundo. Porque hoje nós resolvemos tudo aqui, ó. Nós só ficamos assistindo os outros construir o mundo. Em vez de você construir o seu mundo, você fica assistindo os outros construir o mundo deles. A partir de hoje, eu sei que se você tá aqui
é porque você também tem um sonho. Porque você também tem suas barreiras, seus desafios, mas eu tô aqui pra te dizer, é possível. É possível superar, porque eu tenho superado isso diariamente. Eu tenho superado isso, assim, todas as vezes quando eu comecei a falar na igreja, quando eu me meti para dar uma palestra no IRIB lá em Santa Catarina, que eu falei, meu Deus do céu, tô doida. Mas eu fui, e aí lá eu conheci tantas pessoas legais, fiz amizade, foi super bacana. Então, assim, e aí você vê que você não morre. Então, eu achava que ali eu ia morrer. Eu falei, aqui, hoje eu infarto aqui. Mas na hora que acabou, eu falei, meu Deus, eu tô viva, eu tô bem, deu tudo certo. Bom, se deu tudo certo, não sei, mas eu consegui, sabe? É aquela sensação de que eu consegui. É quando você vai num parque de diversões e tem uma montanha-russa gigante e você fica morrendo de medo, mas aí você vai em frente. A hora que você desce com as pernas mole, mas você fala, eu consegui. É essa sensação. E quanto tempo que você não tem essa sensação? Quanto tempo que você não tem essa sensação? E aí nisso a gente vai deixando de viver. Não deixe de viver. Se você crê em Deus, lembre-se, o que você vai apresentar diante de Deus no dia da prestação de contas? Um talento? Nenhum talento? Você vai perder o talento que Deus já te deu ou você vai conseguir mais 5, 6, 7 mais talentos? Pense nisso, se dedique, contem comigo, eu estou aqui super aberta, eu sempre respondo as perguntas das pessoas, procuro ajudar e é isso, eu quero compartilhar mais experiências minhas. Às vezes as pessoas olham e acham que é tudo fácil, que é tudo lindo, que eu não tenho problema, mas não é verdade. Todo mundo tem problema, a gente nunca pode subestimar o processo do outro, cada um tem o seu processo e talvez eu compartilhando aqui as minhas experiências, com certeza vocês também vão ser motivados, vão sair da zona de conforto de vocês, vão crescer, porque a nossa vida só faz sentido quando nós fazemos sentido na vida do próximo. O que adianta passar por esse mundo só olhando para o nosso umbigo, só olhando para os nossos medos e as nossas dificuldades? A sensação de dever cumprido é o combustível para nós. Exatamente. Quanto mais você sentir essa sensação, mais você vai querer sentir, que é maravilhosa. E tem uma frase que eu li, eu nem sei se é assim que fala direito, que fala assim: o homem morre, mas não o seu nome. O nome fica. E às vezes o nosso nome... O Ayrton Senna morreu há quantos anos e o nome dele tá aí? Ele ainda faz propaganda. E então, assim... Às vezes nós um dia vamos morrer, mas o nosso nome vai ficar. E como você vai ser lembrado? E é isso que eu queria deixar de mensagem. E até a próxima, assim, muito obrigada por terem vindo me assistir. Eu sei que tá tendo muitas lives. Eu vou tentar salvar aqui, porque eu não sei mexer direito ainda em live. Mas eu vou tentar salvar e disponibilizar depois no IGTV ou no YouTube. E eu aviso vocês, tá? Podem mandar para quem vocês quiserem mandar, compartilhar. E com certeza eu vou trazer mais experiências minhas, porque embora eu não sou medrosa, eu já fui mais. Eu tenho me desafiado, às vezes eu faço umas doiduras assim pra, sabe, perder o medo, pra sair da minha zona de conforto, e é muito bom. E muito obrigada mesmo. Amanda, espero o exercício amanhã, tá? Dona Amanda. Obrigada, Raquel. Obrigada, Sá, minha amiga, Cássia, o Lira, o Jeft, a Kátia, a Cici, pastora Carla. Obrigada. Minha pastora tá aqui. Muito obrigada, pastora Carla. Você é uma bênção na minha vida. Obrigada, Frank. Obrigada, Lair. Gente, foi muito bom falar com vocês. Eu ainda estou aprendendo. Eu tenho certeza que daqui a um ano a gente vai voltar aqui. E aí nós vamos ver essa live e ver o meu progresso. Vocês topam fazer essa experiência comigo? Então eu vou fazer várias lives daqui pra frente. Só que daqui a um ano a gente vai revisar essa live para ver o meu progresso. E vocês vão ver como que a gente só melhora fazendo. E isso é um desafio para você. Aquilo que você ainda não sabe fazer, que você ainda não é bom, comece a fazer que você vai
melhorar, aperfeiçoar e desenvolver novos talentos que você nem imagina. Gente, obrigada por tudo, obrigada pelo carinho, pelas mensagens, foi muito bom estar aqui com vocês. Meu coração tá assim, ó, vocês nem imaginam, eu fiquei com medo de esquecer tudo, eu anotei tudo, mas eu tô muito feliz, viu? Um beijo pra todo mundo, boa noite, se cuidem, usem máscara, tá bom? E a gente vai se vendo mais por aqui. Super beijo e até mais. Tchau, gente. Boa noite.